Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o módulo 5 da frente C, ok? E a gente vai começar a falar sobre esse capítulo. E aí agora, nesse capítulo, a gente vai juntar tudo que a gente estudou até agora, falando sobre corrente elétrica, resistores, fontes de tensão, ok? E aí a gente vai juntar tudo isso e começar a estudar como são feitos os circuitos elétricos, tá bom? E aí então, pra gente começar, vamos relembrar, olha só. A corrente elétrica que flui por um fio condutor, que é esse fluxo ordenado de cargas elétricas, ao percorrer um circuito elétrico, ela produz consequências diversas, como, por exemplo, o aquecimento dos elementos de um circuito, que é o que a gente viu na última aula, que a gente chama de efeito Joule, ok? E aí, a gente vai chamar de resistor qualquer elemento condutor colocado no meu circuito propositalmente com o objetivo de transformar a minha energia elétrica, que está sendo transmitida ali pelas cargas elétricas, em energia térmica, que é o caso dos aparelhos de aquecimento, ok? Ou de limitar a corrente fornecida a um determinado dispositivo, ok? E assim, o resistor é qualquer elemento colocado no meu circuito que apresenta uma resistência elétrica, seja ela desejada ou não, ok? E aí, olha só, os resistores, eles são esses aparelhinhos, esses objetos que a gente está vendo aqui. E eles vão sempre, gente, ter essas linhazinhas com essas cores, que é o que me ajuda a saber quanto vale a resistência interna daquele resistor, ok? A gente tem uma tabela que ajuda a gente a determinar aí, a partir dessas cores, qual é a resistência interna do meu resistor. E quando a gente for desenhar um circuito, nos exercícios em geral, o símbolo de resistor vai ser esse daqui. Então, sempre que vocês verem esse símbolo aqui desenhado em um circuito elétrico, ele está te falando que ali, naquele ponto, tem um elemento resistivo no meu circuito. Ok? A maioria dos aparelhos que a gente usa, e muitos circuitos também, são combinações de 2 ou mais resistores. E assim, eles devem ser conectados de maneiras específicas, com o objetivo de fornecer resultados que a gente quer. Então, dificilmente a gente vai conseguir achar um resistor pronto com o valor de resistência que a gente queira. E é por isso que a gente vai precisar sempre fazer associação desses resistores. Ok? E aí, a gente precisa ter em mente o seguinte: mesmo que a gente tenha visto no capítulo anterior que todo o material ele apresenta uma determinada resistência elétrica, a gente vai considerar que nos meus circuitos, os fios que ligam os elementos do circuito e a minha fonte de tensão, a minha bateria, elas não vão oferecer resistência elétrica, ok? Ou seja, eles vão ter resistências elétricas desprezíveis quando comparadas com os outros elementos do meu circuito, tá bom? E aí, olha só, eu coloquei essa figura aqui, que é uma figura de uma placa de circuito, provavelmente de um computador ou alguma outra característica, que ele mostra aqui, olha só, vários resistores colocados aqui, interligados uns aos outros, ok? Justamente para poder... Provavelmente, esses resistores estão aqui para limitar a corrente que vai passar em um determinado ponto, em um determinado equipamento do meu circuito, ok? Justamente para diminuir essa corrente e ele não causar danos ao restante do meu circuito. E aí agora a gente vai estudar as associações de resistores. Então olha só, em um circuito ele vai ser formado por um resistor e por uma fonte de tensão. Como a gente viu, vai sempre existir transformação de energia. E os portadores de carga que constituem a corrente elétrica, eles recebem energia quando passam através da minha fonte, que vai ser uma pilha, uma bateria ou a rede elétrica, ok? E ao passarem através do resistor, eles perdem essa energia que a fonte lhe forneceu, ok? Então, vamos pensar isso. Ó. A minha fonte, a minha bateria, a rede elétrica é a minha fonte de energia. Os resistores vão ser os responsáveis por pegar essa energia e transformar ela em alguma outra forma de energia. Como a gente viu, pode ser energia luminosa, energia térmica e por aí vai, ok? E aí, olha só,
duas coisas que são importantes. Toda corrente que entra por uma extremidade do meu resistor ou por uma fonte de tensão tem que sair pela outra extremidade, ok? O número de elétrons que entra tem que ser igual ao número de elétrons que sai pelo princípio de conservação da carga. Portanto, o meu resistor ele não consome corrente elétrica, ok? Ele consome apenas a energia que está sendo transmitida por esses elétrons. E em eletricidade, a energia fornecida pela fonte de tensão, ela vai ser consumida pelos elementos do circuito a cada instante. Princípio da conservação de energia. As usinas hidrelétricas, ou térmicas, nucleares, o que seja, elas vão a cada instante transformar uma outra forma de energia em energia elétrica para atender essa demanda das cidades. Então, por exemplo, a hidrelétrica, ela transforma energia potencial em energia elétrica. Energia potencial em energia cinética para depois transformar em energia elétrica. As usinas termoelétricas, elas vão transformar energia térmica em energia elétrica e por aí vai. Ok? Então, a gente vai sempre falar, gente, de transformação de energia, ok? Lá do princípio de Lavoisier, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente tem a mesma coisa aqui, ok? A gente não vai criar energia ou a gente vai consumir energia. A gente vai sempre transformar energias de uma forma para outra. Ok? E aí, olha só, os resistores eles podem ser associados de várias maneiras, em série, paralelo, delta, estrela, em diversas formas diferentes. Porém, a gente vai estudar apenas 3 ligações desses elementos, que é a ligação em série, a ligação em paralelo e ligação mista. A ligação mista vai ser uma mistura das ligações em série e em paralelo, ok? E aí, olha só, qualquer que seja o tipo de associação, a gente pode fazer um circuito simples que a gente vai chamar de resistor equivalente, que vai funcionar da mesma forma como todos aqueles resistores que estão ligados ali funcionariam. Então, ele substitui esses resistores. Que é o caso aqui, ó. A gente tem um circuito e aí aqui a gente tem uma associação de resistores, que pode ter, sei lá, 10 resistores, pode ter 2 resistores. Eu consigo transformar toda essa associação de resistores em um único resistor equivalente. E é isso que a gente vai entender como fazer aqui nesse capítulo, ok? Vou entender as formas que eu tenho de associar os meus resistores e fazer com que eu consiga fazer uma ligação de um único resistor funcionando de forma equivalente. E aí, olha só, vamos ver como fazer, então, essa associação de resistores aqui. Para montar um circuito, é comum que a gente precise de vários resistores para poder conseguir o que eu quero, como eu disse. E aí, o que acontece? Nessas situações, a gente vai fazer uma associação de resistores. Como eu mostrei na figura anterior, a gente tem aqui também uma outra associação de vários resistores, olha. Ok? E aí, olha só. A associação de resistores em série, a gente vai considerar, então, 2 resistores aqui. 1 e 2, que tem resistências R1 e R2. Ok? E aí, a gente nomeou aqui as extremidades livres dos meus resistores. Então, M, N, e P e Q. Ok? Para fazer uma associação em série desses resistores, a gente vai precisar ligar extremidades N do resistor 1 na extremidade P do resistor 2. Ok? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou conectar os meus resistores a uma bateria. Igual a gente está vendo aqui, olha só. A minha bateria sendo conectada aos 2 resistores. E aí, lembrando, gente, que apesar de essa associação ser chamada de resistência em série, eles não precisam estar na mesma linha, ok? Se a gente vê aqui, olha só, nessa forma de ligação, a minha extremidade N continua ligada na minha extremidade P e os 2 ligados aqui na minha bateria, ok? E aí, olha só, 2 características importantes. A corrente elétrica, ela vai ter apenas um caminho para percorrer o circuito.
como a gente está vendo aqui na imagem, ok? E esse fato é importante. A gente diz que dois ou mais resistores, né? Eles estão associados em série quando eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou seja, os mesmos portadores de carga atravessam diversos resistores. Então, olha só. Esse símbolo aqui, com esses dois tracinhos paralelos, um maior e um menor, ele está me indicando que aqui eu tenho uma fonte de tensão, uma bateria, uma pilha, ok? E aí, olha só, a corrente que sair daqui, ela vai ter um único caminho para percorrer todo o meu circuito. Então, o mesmo valor de corrente passa por todos os resistores no meu circuito. E é isso que me faz determinar que dois resistores estão em séries, ok? O fato de eles estarem associados a uma mesma corrente, eles serem percorridos por uma mesma corrente, ok? E a segunda característica, eu já falei com vocês, que é por isso que a gente consegue notar que os dois resistores eles estão em série, que eles não precisam necessariamente estar na mesma reta, ok? Eles só precisam ali ser percorridos por um mesmo valor de corrente elétrica. Agora, a gente vai ver como fazer uma associação de resistores em paralelo. Para exemplificar, a gente vai usar os mesmos resistores anteriores, ok? Os resistores R1 e R2 com as extremidades M, N, P e Q. O que muda são as etapas de como fazer essa associação. Então, olha só. Primeiro, a gente vai ligar a extremidade M do meu resistor à extremidade P, da mesma forma que a gente fez anterior. Porém, a gente vai agora conectar as extremidades N e Q dos resistores, ok? E aí, depois disso, eu vou estabelecer a conexão com as minhas baterias. Então, olha só, o que eu fiz? Eu liguei a minha extremidade P na extremidade M e a extremidade Q na extremidade N, ok? E aí, depois disso, eu liguei aqui a minha fonte de tensão no meu circuito. E aí, olha só, aqui de novo nós temos duas características importantes. Primeiro, que os pontos M e P estão submetidos ao mesmo potencial, assim como os pontos N e Q. E aí, o que a gente tem aqui, gente? Que os resistores R1 e R2, eles estão ligados a uma mesma tensão. Eles têm o mesmo valor de energia para os dois, ok? E aí, esses dois são submetidos à mesma diferença de potencial. E então, a gente diz que dois ou mais resistores, eles estão associados em paralelo se cada uma das extremidades de um dos resistores estiver no mesmo potencial em relação à extremidade dos outros resistores, ok? Então, assim, na associação em paralelo, eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Já a corrente aqui vai ser diferente, porque, olha só, a corrente que sair aqui da minha fonte de tensão, quando ela chegar no ponto P, ela tem dois caminhos para seguir. Um que vai passar pelo resistor R2 e o outro que vai passar pelo resistor R1. Então, nesse ponto P aqui, a minha corrente se divide. Então, os resistores eles não vão ser mais percorridos por uma mesma corrente, ok? E aí, quando a gente for estudar as especificidades de cada tipo de ligação, a gente vai ver um pouquinho melhor aí como funciona essa questão da corrente elétrica, ok? E a segunda característica é que dois resistores associados em paralelos não são obrigatoriamente paralelos um ao outro, ok? Igual a gente está vendo aqui, ó, esses dois resistores, eles estão ligados em paralelo um ao outro, porque, ó, esse ponto aqui está ligado a esse polo da minha bateria, ok? E aqui, a outra extremidade estão ligados também ao mesmo polo da minha bateria. Então, eles não precisam obrigatoriamente serem paralelos um ao outro para estarem ligados numa associação em paralelo, ok? E aí agora a gente vai ver as especificidades da ligação de resistores em série, ou seja, as características dessa ligação, ok? E olha só, então vamos lá. Na figura, a gente tem três resistores, R1, R2 e R3, associados e conectados a uma pilha que fornece uma tensão V, ok? E aí, aqui embaixo, a gente tem o circuito equivalente ao circuito anterior, que seria um circuito que tem um único resistor, que tem uma resistência que é equivalente a desses três resistores de cima juntos. E aí agora a gente vai ver como fazer para transformar esses três resistores lá em cima
em um único resistor e fazer um circuito mais simples para a gente estudar. Olha só, a gente vai observar aqui de novo que a corrente que percorre o circuito ela tem um único caminho para passar, ok? Então, por isso que a gente conclui que esses resistores eles estão ligados em série. Ou seja, os mesmos portadores de cargas que formam a corrente devem passar sucessivamente pelos resistores, ok? Portanto, esses portadores de cargas, eles vão gastar, entre aspas, uma parte da energia recebida pela bateria em cada um dos resistores. Então, cada um desses resistores ali vai consumir uma determinada parcela dessa energia que está sendo fornecida pela minha bateria e transformar ela em alguma outra forma de energia. Como a gente está falando de resistores, ele vai transformar isso em energia térmica, ok? E aí, o que a gente tem de característica aqui é o seguinte: a corrente I, que sai da minha bateria, é igual à corrente que passa em 1, que é igual à corrente que passa em 2, que é igual à corrente que passa no meu resistor 3, ok? E a tensão da fonte, a energia fornecida pela minha fonte, vai ser igual à energia transformada pelo resistor 1, mais a energia transformada pelo resistor 2, mais a energia transformada pelo resistor 3. E aí, utilizando a relação V é igual a RI que a gente viu lá no capítulo anterior, a gente tem a seguinte relação. Ó, a gente vai substituir ali que resistência equivalente vai ser vezes a corrente do meu circuito vai ser igual a resistência N1 vezes a corrente no 1, mais a resistência no 2 vezes a corrente do 2, mais a resistência do 3 vezes a corrente que passa em 3. Ok? Como essas correntes aqui, gente, são todas iguais, I1 igual a I2, que é igual a I3, a gente consegue colocar esse I em evidência. Então, a gente vai ter aqui que R vezes I vai ser igual a I, que multiplica R1 mais R2 mais R3, ok? E aí a gente pode cortar a corrente nos dois lados e aí a gente chega à relação, gente, que para um circuito em série, a resistência equivalente vai ser igual à soma de todas as resistências que estão ligadas ali. E aí, assim, a gente conclui que a resistência total ou equivalente de uma associação em série é sempre maior que a resistência de qualquer um dos resistores da minha associação, ok? E aí, olha só. E aí, a gente já viu também sobre potência, que a potência dissipada ela pode ser calculada de 3 formas. Potência é igual a V vezes I, potência é igual a RI ao quadrado, ou potência é igual a V ao quadrado sobre R, ok? Dessa forma, uma vez que os resistores são percorridos por uma mesma corrente elétrica, a gente consegue observar 2 fatores importantes na associação de resistores. Que a maior queda de tensão, ok? Ou seja, o resistor que vai gastar maior energia vai ser aquele resistor que apresenta maior valor de resistência, ok? Então, ó, como minha corrente é constante, quanto maior a minha resistência, maior a potência que ele vai dissipar, ou seja, maior a quantidade de energia por tempo que ele vai gastar, ok? E que os resistores de resistência mais alta é aquele que dissipa maior potência. Ele vai esquentar mais e, consequentemente, consumir maior parte da energia fornecida pela minha corrente, ok? Coloquei um exemplo aqui, que é o seguinte, para a gente considerar 3 resistores ligados em séries e conectados a uma bateria, conforme mostrado na minha figura aqui, ok? E ele quer saber, para a gente determinar os valores da corrente 1, 2 e 3 de cada resistor, a tensão nos terminais de cada um deles e as potências dissipadas por eles. Vamos fazer o seguinte, ó, a correção dele está aqui nesses slides. Eu vou postar os slides para vocês. E a gente vai fazer o seguinte, tentem fazer esse exercício sem olhar a resolução, ok?
para a gente ver o que vocês tiveram dúvida, se vocês entenderam. E na próxima videoaula, antes de falar sobre a associação em paralelo, eu faço a correção desse exercício. Então, a minha próxima videoaula, eu já começo com a correção desse exercício, ok? E aí eu vou deixar esse tempo aí para vocês tentarem fazer esse exercício e quebrarem a cabeça um pouquinho, ok? Então, lá no roteiro de estudos, eu coloquei alguns links para vocês darem uma olhada de algumas coisas interessantes sobre circuitos, ok? Tem os exercícios para vocês fazerem, então não deixem de fazer os exercícios, porque os exercícios eu vou corrigir na nossa próxima live, ok? Então, tchauzinho para vocês, gente, e uma boa semana.